O tema do mês, irmãos, que estamos utilizando para nossa reflexão, está aí, a tela que você está acompanhando, maratonando na palavra de Deus. Na semana passada iniciamos esta série e falamos que, salvo alguma exceção física, algum tipo de deficiência física, o ser humano está apto a correr, a qualquer circunstância, a qualquer situação, diante de uma necessidade, está apto a correr. Fora, claro, uma exceção física, mas destacamos bastante naquela ocasião a diferença entre poder correr e correr uma maratona. A maratona pressupõe preparação longa, desenvolvimento da nossa condição física, cuidado com a alimentação, a questão do tempo, a vestimenta adequada, o tênis adequado e uma série de coisas que vocês mesmos já sabem. E com a ênfase naquela ocasião, claro, para esse mês, um empréstimo de sentido da expressão maratona, para a gente desenvolver um tempo também de preparação, disciplina, método, dedicação de tempo, mas com aí o empréstimo de sentido na palavra de Deus. Quais benefícios nós adquirimos quando nós fazemos uma escolha planejada e colocamos na nossa agenda, se não diária, sobretudo, ou pelo menos semanal, mensal então nem se fala, para que depois de um tempo nessa preparação, nós mesmos colhamos os benefícios de alguém habilitado na palavra de Deus. Então, nessa noite, a reflexão não será diferente. O que Deus colocou no nosso coração, eu quero compartilhar com vocês. Então, abra lá comigo a palavra, o texto, duas passagens bíblicas. A primeira delas está registrada em Efésios, capítulo 6, um texto que certamente você conhece bem. Se não conhece, então o desafio ainda é maior para você estar atento àquilo que será a nossa reflexão a partir da passagem que está aí em tela. Efésios, aqueles que nos acompanham de casa, anotem os textos, porque não apenas esse, mas outros também serão citados ao longo desta reflexão. Inicialmente, Efésios capítulo 6, leitura do verso de número 10, e vou seguir até o 18, e depois vou convidá-lo e convidá-la também para ir lá para o belíssimo texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, apenas 2 versos, o terceiro e o quarto. Inicialmente, Efésios 6, você achou, amém? Vou ler o texto, diz assim a palavra. Preste bastante atenção, igreja, mesmo você que já conhece o texto. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então a força é do Senhor e é nele que nós temos que nos fortalecer. E aí em seguida o apóstolo Paulo vai utilizar o símbolo de guerra, o símbolo do soldado romano, o símbolo que se era utilizado em qualquer batalha para defender propriedade, defender a família e no caso até mesmo defender a religião, defender a fé, naquela ocasião pelo menos. Verso 11 então, o conselho: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais ou celestes. Portanto, de novo ele repete, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aí ele vai usar a expressão de uma completa armadura. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Destaque, letra maiúscula, maligno. Verso 17, tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, olha só, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes. Agora sim, abra também o texto da 2 de Coríntios, capítulo 10, apenas 2 versos. Verso de número 3,
e número 4. 2 de Coríntios, capítulo 10, versos 3º e 4º. Você encontrou? Amém? Porque embora andando na carne, não militamos ou não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, não são deste mundo, não são nossas. Há armas que são humanas, mas da luta para a qual Deus nos prepara e desafia a lutar, diz que as nossas armas não são nossas, mas são armas espirituais. Então, de novo, verso 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus, para destruir fortalezas, anulando mentiras. Até aí, vou pedir para que você, mais uma vez, feche os seus olhos e vamos nos dirigir a Deus numa palavra de oração. Vou pedir ao presbítero Milton, nos dirija nesta oração, rogando a Deus e ao Espírito Santo em Jesus, que nos inspire, nos dê entendimento, sabedoria e fé, para com alegria acolhermos a palavra do Senhor. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia de vida, Pai amado, o Senhor concede a cada um de nós, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de mais uma vez podermos estar aqui na tua casa nessa noite, para aprendermos mais um pouco da tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, possa estar nos iluminando, Pai amado, nessa noite, nos orientando, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, o teu caminho, a tua paz. Que o Senhor possa, Senhor Deus, também estar sobre o teu servo pastor, que estará trazendo a sua palavra nessa noite. Palavra esta, Pai amado, que o Senhor mesmo já colocou em seu coração. Que ele possa falar somente de ti, Senhor Deus. E que essa palavra, Senhor Deus, possa vir transformar, Senhor Deus, a nossa vida, a vida de cada um de nós nessa noite, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Fortaleça, Pai amado, a nossa fé em ti a cada dia e perdoa, Pai, porque somos pecadores indignos e não merecemos nada de ti. Mas pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, é que nos achegamos a ti nesse momento, Pai. E lhe pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai amado, e nos abençoe nessa noite. Eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Como você pode observar no título da mensagem proposta para a nossa reflexão nessa noite, há um destaque, esse que está em azul, e uma outra palavra enorme que eu também quero ao longo da nossa reflexão destacar para você também refletir junto comigo. O primeiro é a expressão do título, arraste, né? Está ali sublinhado, está ali em azul e está também em itálico, pelo menos 3 destaques da mesma palavra para chamar a sua atenção. Arraste. A ideia de ser arrastado aqui é a ideia também da exclusividade. Por que você precisa arrastar? Arrastar quem, pastor? Os adversários. Aí você vai dizer para mim, não, mas eu não tenho adversário. Eu vou dizer para você, você tem adversário e tem muitos adversários. Por isso o título da nossa reflexão é este aí, arrastar os seus adversários, exclusivamente, portanto, da exclusividade aqui da ideia de algo que é específico, único. Então, o título da nossa reflexão, arraste os seus adversários exclusivamente para a arena da fé. Então, vou destacar a palavra que já falei, exclusividade. Por que exclusividade? Quando você pensa, por exemplo, no mundo do marketing, no mundo dos negócios, um contrato exclusivo é aquele que permite a uma empresa explorar aquele produto por meio de um contrato estabelecido entre algumas partes, onde apenas ele ou aquela empresa vá colher os frutos daquela exclusividade. Numa linguagem comparada, que nós podemos encontrar na Escritura, o apóstolo Paulo, não apenas num texto, nós poderíamos aqui, irmãos e irmãs, sem nenhum medo de errar, citar pelo menos 30 ou 40 passagens bíblicas das cartas paulinas e também dos evangelhos, porque Jesus também lança mão desse tema, onde a linguagem do soldado, a linguagem do atleta, o tempo todo estará inspirando, claro, naquele contexto primitivo da era cristã, estará inspirando tanto os seguidores de Jesus, quanto o grande apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou demasiadamente, de forma demorada, sobre o tema da batalha espiritual, que para nós presbiterianos parece assustar.
E por isso eu chamo a atenção dos presbíteros. Anotem os textos. E a mensagem também é gravada, para que depois, quem sabe, né, pastor? Vamos falar mais sobre esse tema? Sim, batalha espiritual. Batalha espiritual. E por que exclusividade? Porque para nós crentes em Cristo Jesus, a exclusividade que nos garante conquistar a vitória, que nos garante conquistar os méritos, ou os feitos, né, os dividendos de uma exclusividade, para que eu e você tenhamos vitória nessa luta que Paulo vai dizer que não é nesta terra, ou aliás, é nessa terra, mas não é contra a carne, ou seja, a nossa luta não é literalmente falando com espada, com arma de fogo, com essas coisas. Não, a nossa luta é espiritual. Por isso, precisamos arrastar os nossos inimigos, os nossos adversários, exatamente para a arena onde nós temos plena certeza que nós teremos vitória. Na arena da fé. E por que nós temos vitória? Exatamente por conta daquilo que Paulo começa abrindo o trecho que nós lemos, o verso de número 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos aonde? Irmãos e irmãs, no Senhor e na força que é de quem? Que é do Senhor. Então a exclusividade significa que, para que a gente possa vencer todas as intempéries da nossa vida, as fraquezas, as dificuldades, aquelas coisas que nos perturbam diária, semanal, mensal e anualmente, precisamos não abrir mão. Daí vou voltar lá a expressão, aliás, aqui a expressão arrastar. Significa que não abra mão do contrato que você assinou. As cláusulas que estão ali, estou usando uma linguagem figurada, as cláusulas que estão ali são exatamente para garantir os seus direitos. Então, amados irmãos e irmãs, numa luta espiritual, exija os seus direitos. E quais são os seus direitos? Lutar tão somente na arena da fé. Amém? Por isso, o primeiro desafio nessa noite, você precisa arrastar todos os seus adversários, sejam eles quais forem, esse que você está pensando agora, ou esses que você está pensando agora. Não abra mão desta exclusividade, arraste-os para a arena da fé, porque a única chance de você ter vitória é lutar na arena. E que arena é essa? Paulo usa a arena da fé, coisa linda. Portanto, aí, naquele contexto, podemos pensar numa arena. Vamos imaginar apenas 2 gladiadores. E naquele contexto, vocês sabem, entrar numa arena, ou era para servir de pão e circo, lá no Coliseu, que hoje é, depois de 2.500 anos aproximadamente, o Coliseu hoje é um espaço, né, de arte, claro, um espaço histórico, cultural, mas é um espaço de arte. Mas o mundo sabe o que acontecia ali. Os cristãos sabem muito bem o que acontecia ali. E pensando numa linguagem de disputa, de 2 grandes guerreiros, entravam 2 e saía apenas 1. Então, dessa forma, Luísa, o inimigo ou os inimigos dos quais Paulo fala em toda a sua teologia, sabem que não podem nos enfrentar ou enfrentar um crente numa arena como essa. Porque, irmãos e irmãs, quando nós estamos munidos ou revestidos das armas que são divinas, e nós vamos explorar aqui no bom sentido essas características do texto bíblico e de outros também, os príncipes espirituais deste mundo, espíritos maus, que não têm mais autoridade sobre o crente, lavado e purificado no sangue do Cordeiro, 1 Pedro 2,9, propriedade exclusiva de Deus, ele sabe que não tem mais autoridade sobre a vida dos eleitos de Deus, Romanos 8, 31 a 39. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Nada e ninguém, nenhuma força, nem deste mundo e nem do mundo espiritual. Por isso, nós não podemos abrir mão das nossas condições para garantir a vitória. E as nossas condições, Paulo vai dizer em outro texto lá de Timóteo, que precisamos lutar de acordo com as regras. E quais são as regras que o crente usa? Ou utiliza para conquistar as vitórias. O inimigo sabe que se entrar conosco na arena, ele será abatido. Amém? Está fraco, amém? Por isso ele não te enfrenta na arena da fé. Ele não entra lá. Mas ele presta ciladas, o texto vai dizer isso. Artimanha,
astuto, características que o próprio Jesus disse, que ele se finge em anjo de luz, ele se finge de crente, lobo em pele de cordeiro, e há tantas e tantas passagens bíblicas que ilustram exatamente isso. Ele sabe que não pode roubar a sua fé, ele sabe que não pode roubar o nome que Cristo escreveu no livro da vida, ele sabe que não pode apagar, mas enquanto você estiver neste mundo, ele vai fazer de tudo para tornar a sua vida literalmente um inferno. E como é que ele faz isso? Usa pessoas e situações do seu contexto social. Na sua casa, no seu trabalho, São Paulo, no trânsito. No trânsito. E se você tiver então no seu carro, no vidro traseiro, um versículo bíblico, aí pronto, ele não te deixa, literalmente, ele não te deixa em paz. Quem sabe do trajeto da sua casa até o seu trabalho, 10, 12, 15, 20 quilômetros, 4, 5, 6, 10 situações em que ele vai usar as pessoas que ele pode utilizar, porque não lutam de acordo com as normas, pessoas que não lutam, ou que não levam os seus adversários para a arena da fé, ele vai utilizar exatamente essas pessoas para fazer com que você, o que? Dê um mau testemunho, fraqueja na fé, perca a paciência e comece a esmorecer. Repare comigo o versículo 12, que aqui eu quero destacar. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões, o quê? Nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões espirituais. Abra comigo o texto, aí mesmo em Efésios, para a gente pensar um pouco sobre a batalha que Cristo lutou por nós e já venceu. Por isso, eu quero convidar você no capítulo 2 aí de Efésios mesmo, reparar comigo alguns versículos. Porque o inimigo não entra na arena da fé, exatamente porque ele sabe qual foi a conquista que nós tivemos em Cristo Jesus. Capítulo 2 de Efésios, eu vou ler para você os 2 primeiros versos e depois os 3, do 4 até o 6. Efésios 2, você encontrou? Amém? Falando de Cristo. Cristo nos deu vida, estando nós ainda, mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o quê? O curso natural deste mundo, de alguém sem Cristo, mundo que João vai dizer, jaz no maligno, segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, um espírito mau que está aí nas trevas, no mundo, debaixo do céu. Esse é o mundo espiritual do qual fala Paulo, ou seja, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Verso 4, diante de tudo isso, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu o quê? Vida juntamente com Cristo, pela graça nós somos salvos. E aí verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então, essas forças espirituais do mal, do qual a literatura paulina sobejamente descreve e fala, estão aí. E elas conhecem o que Cristo fez. Atos 20, 28, quando diz que Cristo, Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então Paulo vai dizer que foi pago um alto preço para que eu e você tivéssemos livre acesso a essa graça. Então o inimigo, aqueles que estão aí nesse mundo celestial, nesse mundo espiritual de trevas, ele sabe que sobre você ele não pode tocar. Ele conhece isso. Por isso ele jamais vai te enfrentar na arena da fé. Porque ele sabe que você, 1 Pedro 2,9, se você não conhece, anote o texto para ler durante a semana. Você é propriedade exclusiva de Deus. Antes você não era, como ele fala, antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. Somos sacerdote real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. 1 João 5,18 diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno, por isso eu destaquei há pouco, com letra maiúscula, o maligno não lhe toca. E até mesmo desde antes, no Antigo Testamento, o livro que citei pela manhã, Jó capítulo 1, versos de 6 a 8.
No mundo celestial aparece Satanás numa conversa com Deus, e Deus destaca: observaste o meu servo Jó, homem temente a mim, que anda nos caminhos íntegro. Então ele fala, colocando a cilada, mas também ele te adora, te é fiel, porque a vida dele é literalmente uma bênção, tem tudo. Toca nessas coisas. Ou seja, ele lança um primeiro elemento como dúvida. Então Deus diz assim para ele, para Satanás, Luísa: toca em tudo que ele tem, veja as condições que Deus permite, mas a alma dele, a palavra hebraica é garganta, nefesh, ou seja, você não vai tirar a vida dele. No Novo Testamento seria psique, ou seja, no seu interior, na sua condição subjetiva com a qual ele me vê e conversa comigo, nisso você não toca. Então você sabe a história. Por isso, irmãos e irmãs, não há dúvida de que o inimigo, registrado em dezenas de passagens na Bíblia, sabe dessa conquista que Cristo teve para você. Amém? Ele sabe disso. Abra comigo uma outra passagem, lá na segunda carta de que há pouco falei, também de Paulo a Timóteo. Na segunda de Timóteo, veja que coisa linda, Paulo escreve para aquele jovem pastor, na igreja em Éfeso, o orientando acerca de como deveria desenvolver o seu pastorado, diante das dificuldades, dos sofrimentos da vida. Veja a linguagem que o apóstolo Paulo utilizou também para orientar aquele jovem pastor. Na segunda de Timóteo, no capítulo 2, eu vou ler para você o versículo de número 4. Olha só. Bom, eu vou ler do verso 1. Segunda de Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, olha a expressão carinhosa de um mestre orientando o seu discípulo: filho meu, fortifica-te aonde? Ou seja, de novo, a força que você precisa vem o quê? Da graça que está onde? Que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom, vai usar a expressão da guerra, bom soldado de Cristo Jesus. E nenhum soldado, verso 4 aqui termino, nenhum soldado em serviço se envolve com negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? É satisfazer o comandante. Por isso eu vou enfatizar, um detalhe, pedindo para você retornar lá para o texto de Efésios. Nós que somos soldados de Cristo, nós que somos propriedade exclusiva do Senhor, não podemos abrir mão de lutar de acordo com as normas de que Paulo fala e, sobretudo, não abrindo mão jamais da armadura que nós temos no texto citado aqui. A palavra armadura no Novo Testamento, porque aparece a expressão lá, toda armadura, Selma. A palavra em grego, no Novo Testamento foi escrito em grego, é essa que está aí na sua tela, panóplia, que traz aquele sentido lá, revestivos. Por cima desta roupa, nós vamos vestir-nos de um instrumento, que é um conjunto. A armadura não é uma coisa, por isso a palavra grega, pan, é diversidade. Vocês conhecem o mito de Pandora, né? Quando se abriu a tampa e saiu todo tipo de coisa ruim, né? Então, panóplia dá a ideia de um conjunto de várias coisas. Paulo está dizendo, então, revista-se destas várias coisas para você se preparar. Daí, pastor, onde está a ligação desse tema com o tema do mês, que é maratonando? Significa que para a gente enfrentar a dureza da nossa existência humana, precisamos de todas as armas disponíveis na palavra de Deus para enfrentar. Para isso, nós precisamos pelo menos de duas coisas: uma escolha de querer fazer, mas também, irmãos e irmãs, disciplina para, depois de ter escolhido, a gente desenvolver aquilo que está sugerido na palavra do Senhor. Então, a palavra panóplia significa aí a expressão completa, ou seja, não apenas uma arma que você vai lançar a mão para lutar, mas todas as armas que Deus está disponibilizando para você lutar, para você viver nessa vida. Quero fazer uma diferença entre armas e virtudes. Olha só, com as virtudes nós glorificamos a Deus. Quais são as virtudes? O amor, a piedade. Presbítera Marlene,
a disposição que nós temos para servir a Deus e uns aos outros, tudo isso, Eliezer, é como um testemunho diante da glória de Deus. Tudo que fez em nós, essas virtudes que Paulo vai dizer que são as virtudes de Cristo, estão a serviço do reino de Deus para a expansão do reino e para a bênção do nosso próximo. Então as virtudes não são armas, são qualidades que a partir da conversão em Cristo, por meio do Espírito Santo, nós recebemos. Então crente, irmão, irmã, você não luta com virtude, mas muitas vezes nós queremos exatamente achar que são nas virtudes que nós temos maior força, e não. Nesse sentido, a experiência pentecostal trabalha bastante com virtudes, que é o quê? Que é a integridade, que é a vida de oração, que é a santidade, que é o tempo de adoração ao Senhor. Tudo isso é virtude conquistada por causa da cruz de Cristo. Mas a nossa vida, irmãos e irmãs, não é feita, a nossa vida religiosa, espiritual, não é feita apenas de virtude. Nós enfrentamos também, diariamente, lutas, sofrimentos, e aí você precisa de armas. Portanto, é com as armas que nós atacamos os nossos adversários. Quem são os nossos adversários? Vamos pensar um pouco na figura da panóplia ou da armadura completa. 5 destaques. Você tem aí na armadura a couraça, que é esse peitoral. Acima você tem o capacete, do lado você tem o escudo, do lado esquerdo, pelo menos para mim, você tem a espada e as sandálias. 5 elementos que perfazem o que a gente chama de armadura. Irmãos e irmãs, reparem na destreza do apóstolo Paulo ao utilizar essa figura de arma, de guerra, de batalha, para classificar as armas que Deus nos doa a partir de Cristo Jesus. Repare só, nesse arsenal. Couraça, que é o que prepara, que protege o peito de um soldado romano. Couraça é a justiça. E no peito, de forma simbólica, nós temos o que? O nosso coração, onde nós alojamos o que? Os nossos sentimentos. Então, no nosso coração, nós alojamos sentimentos. E o Espírito Santo habita exatamente o nosso coração. E é exatamente Ele que vai dizer o tempo todo para vocês, sobretudo na teologia paulina, nos escritos paulinos: olha, no seu coração habita o Espírito Santo. Portanto, no seu coração o Espírito Santo está o tempo todo dizendo para você: você foi justificado em Cristo Jesus. Pastor, por que isso é importante? Porque a primeira cilada que o inimigo vai colocar é você: olha, você não é escolhido de Deus, olha, você pecou ontem, olha, você não merece, e ele vai fazer de você um inferno, tentando tirar essa certeza do seu coração. Você não é filho de Deus, você não merece, você não pode isso, você é fraco. Por isso Paulo vai dizer, no peito, o primeiro empréstimo de sentido é o que? É a justiça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Essa conquista não fui eu quem a teve, mas eu já a recebi em Cristo Jesus, amém? Por isso ele fala, é pela graça, é um presente que você recebeu. Paulo também vai dizer, as sandálias, para enfrentar os pedregulhos e também os pregos, armas de guerra. As sandálias, olha o comparativo que ele faz, o evangelho da paz, ou seja, aquele que luta de acordo com as normas, o soldado, a soldada de Cristo, ou soldado de Cristo que luta conforme as normas, ele vive uma constante paz. Mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de sofrimento, em tempo de tristeza, de angústia, ele vive exatamente a experiência da paz de Cristo, que excede todo entendimento, escrito pelo próprio apóstolo, que inunda o coração do crente. Terceiro, ele fala o escudo da fé. Quarto, capacete da salvação. E quinto, porque se você apenas se defender, você corre o risco também de ficar estafado, porque só defendendo, só defendendo, só defendendo. Em algum momento você vai ter que também atacar os seus adversários. E é um destaque que está em azul para você. Vou terminar aqui esses slides. Olha o destaque em azul, entre aspas. Você consegue enxergar aqui alguma arma humana? Pastor, a fé, Efésios 2:8? É?
Dom de Deus. Deus te deu justiça em Cristo. Deus te deu o Evangelho, a notícia da salvação e a paz. Deus te deu a fé. Deus te deu a salvação. E Deus te deu a palavra de Deus. Por isso você encontra isso na abertura do trecho do qual nós estamos servindo para a nossa reflexão. Versículo 10, pela terceira vez. Quanto ao mais, ou seja, você vai ser fortalecido em quem? Fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Portanto, todas essas armas, ou seja, esse conjunto de armas, para que você possa enfrentar os seus adversários cotidianos, são todas armas conquistadas por Cristo naquela cruz e estão ao seu dispor. Justiça, paz, fé, salvação, palavra de Deus. Então, para a gente resumir, Paulo diria, precisamos lutar de acordo com as regras. Pastor, quais são as regras? Estão aí. Justiça de Deus, Evangelho da paz, fé, salvação e palavra de Deus. Quando o inimigo olha para você e vê essas armas, ele vai tentar te dizer para você, olha, abra mão delas. Isso é para você usar na igreja, isso é para você usar quando você estiver meditando a palavra, aqui fora, no mundo, não, abra mão delas. E eu pergunto para você, você conhece algum crente que parece desconhecer essas armas? Você conhece. Talvez você esteja rindo agora, ou pensando, né? Poxa, pastor, eu conheço, sabe quem? E eu perguntaria para você, quem? Talvez você brincando diria, mas falando sério, eu mesmo. Eu mesmo. Quantas são as vezes, irmãos, irmãs, e aí vem a expressão que eu quero usar com você, quantas são as vezes que nós, sabendo e conhecendo essas armas, usamos as armas que são humanas e não as divinas, diante dos nossos adversários. Você conhece a expressão sabotagem, ela vem do francês sabots, e significa tamanco. Lá quando começaram a surgir no século XIX, meados do século XIX na França, os sindicatos, portanto, a indústria que nascia, né, ali a manufatura, então havia aglomerado de gente, enfim, começa a ter ali os primeiros, né, as greves, os problemas sociais em torno do trabalho, do mundo do trabalho. Nasceu ali a expressão sabots, ou seja, sabotagem no português, que os funcionários, para causar algum tipo de dano material para o patrão, jogavam os tamancos, literalmente a palavra sabots em francês é tamanco, jogavam o tamanco nas máquinas, quebravam as máquinas, então eles ficavam parados, e além de dar o prejuízo para o patrão. Em português a palavra é sabotagem. Quantas vezes, irmãos e irmãs, prestem atenção, nós nos sabotamos a nós mesmos? Quantas vezes, diante das dificuldades da vida, nesse mundo de trevas, nós sabotamos a nós mesmos? E como é que nós sabotamos a nós mesmos? Quando nós abrimos mão da exclusividade que Deus em Cristo Jesus nos deu, de lutar tão somente na arena da fé. Quando nós deixamos de usar as armas de acordo com as normas de que Paulo fala, e usamos as armas que nós mesmos construímos e dispomos, nós nos auto-sabotamos. E por que nós nos auto-sabotamos? Porque com aquelas armas ou com essas armas nós não vencemos. Detalhe, porque sou presbiteriano e nós também somos calvinistas. Não estamos tratando aqui de salvação, porque essa o inimigo sabe que jamais vai tirar de você. Amém? Mais forte, amém? Amém? Mas a salvação começa aqui, mas ela vai terminar só lá no último dia, quando Deus nos chamar. Mas até que Ele nos chame, irmãos e irmãs, visitantes, deixa eu decorar os seus nomes, Alberto e Guilherme, até que Deus nos chame, e esperamos que seja daqui uns 300 anos, porque viver é bom, sobretudo debaixo da graça de Deus, muita coisa vai acontecer. Pastor, só falta dizer quais são os nossos adversários. Eu listei alguns. Você tem os seus, eu tenho os meus, e eu listei alguns para a gente tentar pelo menos imaginar. Fadiga, tristeza, doença, família, quem não? Quem não?
Vida financeira, o pastor nem fale. Medo, ansiedade, Oscar Ferley, assalto. Como um crente explica um assalto em dezembro? Eu também já fui assaltado, a mão armada. E diante, Alberto e Guilherme, dessas situações que acontecem nesse mundo enquanto nós estamos aqui, o inimigo sabe que não pode tocar na nossa alma, que não pode tocar na nossa salvação. Mas ele usa pessoas que estão à nossa volta, ele usa circunstâncias, ele usa situações, porque a intenção dele é exatamente essa: nos provocar cada vez mais fadiga, problemas de relacionamento, problemas familiares, problemas financeiros, de toda sorte, porque isso ele pode fazer. E por isso, irmãos e irmãs, quando nós temos algum tipo de problema desses, por exemplo, que são chamados de adversários, nós não podemos lutar com as armas que não são espirituais. Portanto, aqui já pensando um tempo de fadiga, um tempo de tristeza, um tempo de problema material, um tempo de desemprego, um tempo de problema de relacionamento, não importa qual seja o seu adversário, mas apareceu, você arraste-o para a arena da fé. Arraste-o para lá, porque a única chance que você tem, que eu tenho, de vencermos qualquer adversário, é reconhecer que essas armas são as armas que Cristo conquistou e colocou ao nosso dispor. Não podemos enfrentar com as armas que nós construímos, com todo respeito, ainda que sejam secundários, e vou citar aqui: fadiga, depressão. Primeira coisa que a gente faz, qual é a arma? Que, num ponto de vista acadêmico, científico, está correto. Busca o psicólogo, psicanalista, psiquiatra, o médico. Claro que você vai fazer isso. E muito menos aqui, distante de mim, dizer para você fazer o contrário. Eu só coloco uma vírgula aí. Os profissionais que são armas desse mundo, da academia, da ciência, eles são secundários. Porque a primeira arma da qual você dispõe é exatamente essa. Você vai arrastar a enfermidade da alma lá para a arena da fé. Antes de procurar o psicólogo, o médico, o psiquiatra, você vai falar com Deus. Senhor, o apóstolo Paulo, que tu mesmo inspiraste, disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não estou feliz com essa depressão. Não estou feliz com essa enfermidade. Não estou feliz com este desemprego, com este problema. Não estou feliz com este assalto. Mas eu sei que de alguma forma, isto que aconteceu, há de contribuir para que eu possa crescer na fé, para que eu possa desenvolver a minha espiritualidade, a minha experiência com o Senhor. Então arraste para lá, para a arena da fé, porque ali significa que, além de salvo em Cristo Jesus, aquela depressão não vai te vencer, amém? Aquele desemprego não vai te vencer, aquele problema familiar não vai te vencer, e qualquer outro adversário não te vencerá quando você não abrir mão desta arma importantíssima que você tem: lutar de acordo com as regras, de acordo com as normas, na arena, exclusivamente na arena da fé. É disto que ele fala de forma emprestada, na linguagem completa da armadura, o apóstolo Paulo nesse texto. Eu não vou me demorar, aliás, já estou. Por isso eu quero destacar alguns detalhes para a gente terminar nessa reflexão a partir do texto. Se você fechou, volte para lá. Efésios, capítulo 6. No verso 11, o apóstolo Paulo então nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo fala claramente disso. E eu quero dizer para você, fazendo aqui uma ligação da maratona, do desenvolvimento, da preparação, da disciplina. A batalha é certa na vida do crente. É certa. Por isso, irmã,
irmão, você não tem, ou nós não temos a opção de não nos preparar para a guerra, para a batalha. Não adianta orar para você não ser assaltado, porque você está sob o risco de ser assaltado, aliás, morando em São Paulo. Não adianta orar para você não ficar doente, porque você vai ficar doente. Porque uma das formas que eu consigo pensar em 3, da gente morrer, e Salmo 112 diz que a morte dos crentes é preciosa para Deus, porque é uma promoção, ainda que a gente queira, né, Luísa, retardar o quanto mais puder, mas a morte é uma promoção, a gente vai para a glória do Pai. Então, a gente sabe que das 3 formas que a gente consegue perceber, né, de ir para o encontro do Pai, é uma enfermidade que nos adoece, pode nos levar a óbito. Um acidente, ou um assalto, latrocínio. Pastor, que coisa horrível, são as coisas da vida. Ou alguém suicidar. Eu acho que até se suicidar é mais complicado, que de repente nem salvo é, porque está tirando a própria vida. Percebe? Fora isso, né, como é que nós vamos para o céu? Cristo volta, né? Apocalipse registra exatamente isso. Então significa que nós não temos que não nos preparar para a guerra, porque ela virá. Esses problemas que eu listei aqui, adversários, e os seus que você conhece, mesmo sendo crente, mesmo tendo o seu nome anotado no livro da vida, mesmo sendo propriedade exclusiva de Deus, simplesmente viver nesse mundo que jaz no maligno, nós estamos sujeitos a viver constantemente o quê? Os dissabores da existência humana. Então, igreja, prepare-se, porque a batalha virá. Não adianta você orar para ela não vir, porque ela virá, ou de um lado, ou de outro, ou de muitos lados, ou de todos os lados, ela virá. Então Paulo não diz para você não pegar em armas, ao contrário, Paulo diz para você, prepare-se, revista-se, porque a batalha virá, ou as batalhas virão sobre a sua vida. E quando vem as batalhas, você precisa estar revestido dessas armas de que fala Paulo, para você então vencer. Daí eu ligo o tema do mês, maratonando na palavra, com a expressão aqui, preparação. Paulo fala da preparação. Portanto, pastor, quem vence a batalha espiritual? Você conhece aquela linguagem figurada? Na luta entre bem e mal, quem vence? A gente sempre fala romanticamente, vence o mal. Aliás, vence o mal, vence o bem, né? Pegando 2 dragões, lutando, um representa o bem e o outro representa o mal. Dizia um presbítero de saudosa memória para mim, eu lá, 25 anos atrás, jovem pastor, 2 dragões lutando, um representa o bem e o outro representa o mal. Quem vence? E eu romanticamente, pastor, eu falei, o dragão do bem. Ele falou, negativo, vai vencer quem você alimentar mais. E isso não tem a ver com perda de salvação. Vou insistir pela 3ª ou 4ª vez. Não tem a ver. No último dia, quando Deus te chamar, se você crê em Jesus como seu suficiente Salvador, você será chamado e você vai ouvir, vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o reino de Deus que vos está preparado desde a fundação dos tempos. Você vai ser salvo como já está garantido. A questão é como você será chamado. Quantos problemas? Sabe aquele crente que entra ano e sai ano e continua do mesmo jeito, patinando, sofrendo, lamuriando, reclamando. Por quê? Porque ele não usa as armas das quais Paulo está nos dizendo nessa noite, revestivos dessas armas que são do quê? Armas espirituais e armas de Cristo. É o crente que se auto-sabota. É o crente que não se prepara para a guerra, porque ela vem, ela já está aí. Estar nesse mundo significa estar em guerra constante. Aquelas pessoas que não são convertidas, aquelas situações que acontecem, que esmorecem a sua fé, a sua esperança, a sua paz, a sua saúde física, mental, emocional. Não é coisa que você preparou, não é coisa que você quer, não é coisa que você desejou, mas é coisa que o inimigo prepara e coloca na sua vida, e você tem que enfrentar. Por isso, na batalha, a vitória está, nesse tipo de batalha, irmãos e irmãs, a vitória está reservada a quem? A quem se prepara, a quem busca disciplinadamente manusear bem a palavra, não abre mão
das armas de que Paulo fala e lista nesse texto. Um segundo momento, a batalha, além de possuir armas, é preciso também saber usá-las. Vocês conhecem o texto quando lá em 1 Samuel 17, se enganado não estiver, quando o gigante Golias, amedrontando toda a comunidade, o povo de Israel, e de repente aparece, escolhido de Deus, Davi, um garoto que cuidava de animais no campo, ovelhas, e ele chega e fica sabendo da história, e meio que cai ali de paraquedas e pergunta, quem é que está aí afrontando o povo de Deus? Ele fala, esse tal de Golias, quem que é esse incircunciso? Vou dar fim nesse cara hoje. E vão lá e mostram para ele a armadura, o rei Saul fala para ele, olha aqui tem que armadura, literalmente falando, a arma humana. E colocam aquilo nele, Laodiceia. Do meu tamanho, o cara não tinha nem tamanho de homem. Quando colocou aquilo, não conseguia dar um passo, porque aquilo pesava, imagino, 100 quilos. Não era guerreiro, não era homem. Alto, tal qual César, por exemplo, não era um homem assim. Ele larga a mão daquilo, mas não é essa arma que Deus está chamando para mim, dispondo para mim. E a palavra forte naquele texto é, tu vens contra mim com espadas e cacetetes, que são armas humanas, eu porém irei contra ti, o que em o nome do meu Deus. Houve o tempo também que Davi, depois de famoso, quis usar as armas humanas. Foi ali que ele ficou o quê? Envergonhado, passou o vexame. Quem é esse maluco que vocês colocaram aqui? Disse para ele, o rei, que esqueci o nome agora. Quem é esse maluco que vocês estão trazendo aqui para mim? Não falta louco aqui para vocês trazerem mais um? Porque Davi achou que podia usar as armas deste mundo. Quando ele achou e quis usá-las, foi envergonhado. Por isso, irmãos, vamos terminar. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz, arraste os seus adversários aqui, leitura minha, para a arena da fé. Porque lá é o único espaço e a única arma completa, conjunto completo, que você poderá enfrentar os seus adversários e, mais do que isso, não apenas enfrentá-los, mas ter vitória. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus. Adversário você tem os seus e os conhece. Eles virão, eles estão aí. Muitas vezes tirando o seu sossego, a sua paz, a sua alegria. Mas lembre-se, revista-se dessa couraça, dessa armadura, das armas de Cristo. Porque na arena da fé, irmãos e irmãs, Deus vai dizer para você, você será vitorioso em nome de Jesus. Amém.